Bom, isso aqui é um super rápido lembrator aqui do Thevenin e do Norton. Bom, o Thevenin é essa versão aqui que tem a fonte de alimentação, né? Lembrando que os dois estão representando um circuito em corrente contínua ou então em corrente alternada com frequência permanente. O Thevenin é esse em que a gente tem uma fonte representando qual que é a voltagem entre o ponto A e B do circuito representado e uma resistência que representa a resistência do circuito. Enquanto o Norton é uma fonte de corrente em paralelo com a mesma resistência do Thevenin, ou seja, a resistência do circuito em corrente contínua representada. Então, como é que a gente calcula isso? Vamos imaginar esse circuito aqui, bonitinho. Se a gente está procurando as equivalentes aqui no ponto A e B, a gente tem que de alguma forma encontrar qual que é a diferença de potencial, né, a voltagem entre esses dois pontos aqui. No caso, você pode fazer um Kirchhoff aqui e descobrir a diferença de potencial. Quando a gente descobre qual que é a diferença de potencial entre o ponto A e B, de alguma forma, a gente descobriu qual que é o volt Thevenin. Para a gente descobrir agora qual que é a resistência Thevenin, a gente precisa calcular a resistência equivalente. Cuidado, a gente não está calculando aqui qual que é a resistência equivalente, amperagem ou coisa semelhante, não. É a resistência equivalente desse circuito. Esse circuito aqui não tem capacitor. O capacitor não é considerado em corrente contínua. Então, toda vez que achar um capacitor em corrente contínua, a gente transforma ele em circuito aberto. Se a gente estiver analisando um circuito em que corrente alternada é em regime permanente, mesma frequência, a gente calcula as reatâncias capacitivas ou reatâncias indutivas. Enfim, então o indutor, nesse caso aqui, vira um curto-circuito. Quando a gente tem uma fonte, nesse caso aqui, a fonte vira um curto-circuito. Então o que eu faço aqui para calcular qual que é o R Thevenin, que no caso é o mesmo R Norton? Eu pego, ligo isso direto aqui, aí eu sei que eu tenho 2 de 4K em paralelo, em série com um de 4K mais um de 2K. Então é isso. Calcular qual que é a voltagem presente entre os pontos, em consideração, eu acho o volt Thevenin, e calcular qual que é a equivalente de resistência, eu acho o R Thevenin. Agora, para calcular a corrente Norton, é só eu calcular qual que é a corrente de curto-circuito do Thevenin. Então, voltando aqui. Essa corrente Norton aqui, ó, corrente Norton de 1.667 mA, é a corrente de curto-circuito desse circuito Thevenin equivalente. Então, quando eu fecho A e B e calculo, por exemplo, o curto-circuito de 2.5 volts em 1.5K, eu encontro 1.667 mA, que no caso é essa corrente Norton. Lembrando que aqui, né, o R Norton é a mesma coisa do R Thevenin.